Olá, eu sou o Gilson Luiz e você está no canal Impressionante. Hoje nós falaremos sobre as motos mais velozes do mundo. Se preparem para conhecer as 10 maiores potências em se tratando de motos no mundo. Fiquem com o vídeo. Yamaha YZF-R1 e seus 298 km por hora. Essa Yamaha é uma velha conhecida de todos. Tem uma legião de fãs e o modelo atual, que não é vendido no Brasil, se vale de um motor com 198 cavalos de potência. Honda CBR 1000RR Fireblade e seus 298 km por hora. A Fireblade foi bem aperfeiçoada em 2019, quando herdou elementos usados nas competições. Não tem o carisma da antiga campeã da marca, a Super Blackbird, mas o ótimo desempenho proporcionado pelo baixo peso de 195 kg e pelo motor potente é acima de qualquer suspeito. BMW S1000RR e seus 303 km por hora. Para muitos, a moto mais veloz da marca alemã ainda é a Superbike a ser batida. Não exatamente pela velocidade, mas por ser uma super esportiva relativamente fácil de pilotar e até confortável, coisa rara nesse segmento. Tem uma versão HP4 que chega a 358 km por hora em pistas fechadas. Suzuki GSX 1300R Hayabusa e seus 312 km por hora. A carismática Hayabusa surgiu em 1999. Foi a primeira moto de produção a romper a barreira dos 300 km e continua a ganhar fãs ao redor do mundo. Rumores dão conta de que finalmente ganhará uma nova geração em 2021. A Aprilia RS-V4 1100RR Factory e seus 316 km por hora. As motos da italiana Aprilia não são muito conhecidas no Brasil, mas na Europa fazem tanto sucesso quanto os modelos da conterrânea Ducati, que é bem mais manjada por aqui. Essa versão endiabrada é cheia de sofisticações, tem muita eletrônica embarcada e incríveis 217 cavalos de potência no motor. Ducati Panigale V4R e seus 331 km por hora. Por falar em italianas, veja aí a recém-lançada Panigale com um motorzão de 4 cilindros em V, que rende 221 cavalos de potência e apenas 172 kg de peso. É uma usina de força pronta para fornecer toda a adrenalina que o piloto quiser. Kawasaki Ninja ZX-14R e seus 335 km por hora. A Kawasaki Ninja ZX-14R já foi a moto mais veloz do mundo, mas atualmente está apenas na 4ª colocação. Seu enorme motor de 1.441 cm3 produz quase 200 cavalos de potência. E se na mecânica já não é tão atual quanto certas concorrentes, tem na aerodinâmica seu grande trunfo para chegar aos incríveis 335 km por hora. Lightning LS 218 e seus 348 km por hora. Essa quase ninguém conhece. Entendemos. Enquanto o mundo continua voltado para as motos com motor a combustão, surge uma elétrica fabricada em série nos Estados Unidos que pode mudar o rumo da história. Seu motor produz o equivalente a 200 cavalos e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 2,3 segundos. E dá poeira na Hayabusa e demais superbikes. É bom prestar atenção a esse tipo de motocicleta nos próximos anos. MTT Turbine Superbike Y2K e seus incríveis 365 km por hora. Dessa aqui todo mundo já ouviu falar. É a famosa moto que usa motor de helicóptero. Pois é, na versão mais conhecida, a Y2K tem motor Rolls-Royce, turbinado com 320 cavalos de potência que a leva aos 365 km por hora. Mas uma nova geração está em fase final de desenvolvimento e terá 420 cavalos. Isso mesmo, 420 cavalos. Kawasaki Ninja H2R e seus impressionantes 400 km por hora. E chegamos à campeoníssima Ninja H2R
que tem velocidade máxima comprovada de 400 km por hora. O piloto turco Kenan Sufoglu provou isso em 2016 e desde então ela continua lá, no degrau mais alto do pódio. Sua versão Naked ZH2, que chega aos 380 km por hora, poderia estar em segundo lugar nessa lista, mas consideramos que é a mesma moto. A H2R é uma moto de outra dimensão, mas pode ser comprada no Brasil na versão mais mansa, a H2SX, que custa em torno de R$140 mil. Nem é tanta grana para ter na garagem a moto mais veloz do mundo. E aí, gostou do vídeo? Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais um vídeo. Até a próxima, pessoal.